só não estou conseguindo compartilhar a tela aqui ainda. A gente aprovar isso aqui, como que a gente pode trabalhar esses pagamentos? A Bia tá ok, tá? Quem vai pagar a própria? Tá, vou compartilhar minha tela aqui então. Então, podemos começar, né? Marcos André, Zampieri, Ayrton, todo mundo aí? Tudo. Aqui. Todo mundo aqui, tô tranquilo. Tá. Tô te prestando Podemos dar atenção, início? todo mundo bem. Sim, Acho que sim. sim. Por mim tá Acho que ok. sim, estamos no horário. Então tá. Então vamos começar. Então hoje é a revisão da pré-TEOT, né, de ombro e cotovelo. A gente vai ter a apresentação de alguns casos, talvez uma revisão um pouco voltada para a prova oral, mas também com aspectos importantes para a prova escrita, até em função do tempo. A gente vai, talvez, com a prova mais direcionado para a prova oral seja mais fácil. O Dr. Ayrton, ele vai ficar responsável pelo chat, então se vocês quiserem mandar perguntas, ele vai receber, ele vai interromper a gente a qualquer momento e ele também vai participar como comentarista ali dos casos conforme ele for solicitado. Então participam comigo o Dr. Ayrton Rodrigues, de Passo Fundo, o Dr. Marcos André, de Rio Grande, e o Dr. Rodrigo Zampieri, de Caxias do Sul, todos preceptores de residência médica, todos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, então membros bem participativos em todas as reuniões, né, e todos os eventos. Então acho que vai ser uma reunião bem proveitosa, bem atual, espero que todo mundo aproveite. Eu vou dar início. O primeiro caso é um paciente de 46 anos, masculino, sofreu uma queda de altura, com uma dor e deformidade no cotovelo esquerdo. Ayrton, tá ouvindo, Ayrton? Sim, Acho que ouvindo, tá. ouvindo bem? Como você descreveria essa imagem, Ayrton? É um raio-x perfil de cotovelo, onde apresenta uma luxação posterior ou fratura do processo coronoide e fratura da cabeça do rádio ou do colo do rádio. Então é uma luxação de cotovelo com fratura do colo e fratura do coronoide, né? Uma tríade, né? Tríade terrível. E qual que seria a sua conduta? Faz a redução, não faz a redução? Perfeito. Recebendo esse paciente na emergência, é importante ver a parte neurovascular desse paciente e proceder à redução e um controle radiológico para melhor visualização e classificação das fraturas. Mas trata-se de uma tríade terrível e, por definição, é luxação do cotovelo com fratura do processo coronoide e fratura da cabeça do rádio. Então foi feito ali Isso, pode seguir, Ayrton. Essas imagens nós vemos agora, à minha esquerda, um AP de cotovelo e na minha direita um perfil de cotovelo. Confirma-se a suspeita, nós temos uma fratura do processo coronoide junto com uma fratura luxação da cabeça do rádio. Posso ir falando um pouquinho só para Pode falar. Pode seguir. Nós temos, então... Ayrton, só para interromper um pouquinho, está um pouquinho baixo o teu som, se puder levantar um pouquinho. Não sei se vocês perceberam. Melhorou? Melhorou. Sim, bem melhor. Muito. Perfeito, ótimo. Então, nós temos que proceder à classificação dessa fratura. Por se tratar de lesões complexas, nós classificamos a fratura da cabeça do rádio e a fratura do processo coronoide. Então, nós temos aí, se tratando do processo coronoide, uma fratura mais da base, ou mais de 50%. Tá? Você pediria um exame complementar antes, Ayrton? Pode-se pedir uma tomografia com reconstrução para definição de tratamento e melhor classificação das fraturas. Mas se tu não tiver, também não é outra indicação de tu proceder ao tratamento. Mas entendo ela melhora, obviamente. Então, elas são ressonância não, né? Ressonância não seria o caso. Não, ressonância não. Ressonância não se utiliza para triagem. Pensando naquelas lesões associadas, pensaria com certeza uma lesão ligamentar, né? Lesão do complexo lateral anterior, a fratura do coronoide. E também a gente pensar também
se esse paciente tem uma dor no punho, é raro, mas uma lesão da membrana interóssea, lesão de Essexloprest, bem raro, mas só para complementar. Tá, pode seguir, Ayrton. Tá indo bem aí na prova. Obrigado. Então, assim, ó, obviamente, nós temos que pensar e classificar essas fraturas, né? Então, a fratura do processo oronoide, como nós estávamos falando, né, definida por Mori, classifica como fraturas do ápice, fraturas que ometem 50% do tamanho do processo oronoide, fraturas da base, e seriam tipo 3. Voltando o raio-x, ele ali, eu acho que é uma fratura de mais de 50% do processo oronoide, uma fratura da base, tipo 3. A classificação, a cabeça do rádio, classificação de Mason, né? Ela, obviamente, seria uma tipo 4, né? Ursa com luxação do cotovelo, tá? E uma classificação leva em consideração, né, a classificação de Odrisco, em classificações do ápice, da base e anteromedial. Isso é para orientação em relação ao tratamento. As fraturas do ápice, obviamente, são fraturas que se prestam mais ao tratamento conservador. Já as fraturas anteromedial, elas ursam uma estabilidade maior, e basal, sem sombra de dúvida, são fraturas de orientação cirúrgica. A classificação de Odrisco é uma classificação um pouco confusa, né? Às vezes a gente olha, mas não consegue interpretar ela bem, né? É uma classificação mais completa, que nem o Ayrton falou, para ver se pega ou não pega aquela faceta anteromedial, né? Então, o primeiro grupo, que seria do topo, né? Então, ela pode ser maior ou menor do que 2 milímetros, então não significa que às vezes tem umas fraturas um pouco mais baixas, mas que continuam sendo do topo, porque não pegam essa parte anteromedial do coronoide. Isso, às vezes, mesmo na tomografia, acaba sendo um pouquinho difícil da gente analisar, né? Então, se ela pega só essa parte anteromedial, será um tipo 1. Se pega anteromedial com um topo, com um fragmento no topo, podem ser lesões um pouco mais extensas, seriam o tipo 2 das anteromediais. E se pega anteromedial com o tubérculo sublime, seria um pouco mais instável, porque ali tem inserção do ligamento, da banda anterior do colateral medial, né? E a basal, essa sim seria mais instável. Então, às vezes, é só um adendo, Ayrton, porque a classificação de Odrisco, às vezes, ela é importante, mas ela, às vezes, é um pouco difícil de interpretar, né? Ela pode se confundir, pode ser uma fratura do topo, mas que não gera tanta instabilidade quanto a intermedial, por isso que é importante a gente testar intraoperatório. Então, vamos seguindo, Ayrton, até em função do tempo. Vias de acesso, pós-operatório e complicações, e já pode ir comentando, esse é o caso, o que foi feito, o que você teria que comentar dessas imagens. Como regra, eu prefiro a utilização do acesso medial inicialmente. Visa-se ao tratamento, em princípio, do processo oronoide via excisão da cabeça. Se a cabeça, nesse caso, não estiver no local, é de fácil ou permite o acesso ao processo oronoide. Isso se nós tivermos somente uma lesão ligamentar lateral, a fratura da cabeça oronoide do oronoide. O processo oronoide pode ser tratado de várias maneiras, né? Mas principalmente pode ser feito, a grosso modo, nas avulsões e nas fraturas do ápice, uma técnica tipo pull-out, e seria a amarria dessa lesão apsular e do ápice do processo oronoide na cortical posterior. E via osteossíntese também usando de posterior para anterior, e depois o tratamento da cabeça do rádio. Fraturas ominutes da cabeça do rádio, e não é possível a osteossíntese, pode-se utilizar o tratamento via prótese, mas de preferência utilizar a osteossíntese quando possível, né? Mas, de fato, e não se pode tratar, tem que se preservar a cabeça do rádio. Na inviabilidade dela, o uso da prótese da cabeça do rádio. E na impossibilidade de não ter a prótese da cabeça do rádio, um espaçador. E não se pode deixar sem esse anteparo ósseo anterior de muita importância. Como que você faria o pós-operatório? Pós-operatório, o objetivo sempre do tratamento cirúrgico é a mobilização precoce desse paciente. Eu utilizo o pós-operatório, utilizar uma talantalgia
retirada de pontos e a mobilidade assim possível, desde que tu consiga testar no transoperatório e tu conseguir essa estabilidade via reparo ligamentar lateral, via osteossíntese ou cabeça do rádio, via osteossíntese do processo coronoide. Se precisar, reparo ligamentar medial, faça uma segunda incisão. As complicações mais comuns, Ayrton, o que você acha que seriam as mais comuns? Não precisam ser todas, né? Instabilidade, rigidez e osteoartrose. Essas seriam as complicações Só, mais só isso aí, só mais para complementar, né? O Ayrton comentou do acesso medial, às vezes isso é bem discutível, mas de preferência, a minha preferência é pelo acesso lateral. Através do acesso lateral, existem duas maneiras, via de Cocker mais baixa e via de cápsula mais alta. Através da fratura, principalmente quando a cabeça do rádio está luxada, uma possibilidade, uma opção é você acessar o coronoide já pela fratura da cabeça do rádio. Se não for o caso, então aqui o caso inteiro, porque ali embaixo já tem o raio-x, a gente vê que o coronoide a gente não abordou. Então é mais para comentar que assim, se você faz uma osteossíntese da cabeça do rádio, ali a foto da cirurgia é um reparo do mecanismo extensor, do ligamento, até um retencionamento. Então você refaz o suporte da cabeça do rádio, você tem um complexo lateral estável. O teste intraoperatório é importante porque ele vai mostrar se tem ou não tem alguma subluxação residual, alguma instabilidade residual. Testar inflexão máxima, extensão máxima, pronação e supinação, para ver se tem algum tipo de instabilidade. Não tendo, é bem possível, que nem eu falei, às vezes a gente se engana pela fratura do coronoide no exame de imagem, então às vezes é um coronoide mais o topo que não vai gerar tanta instabilidade. Então, nesse caso, provavelmente foi um caso em que não teve uma instabilidade residual, então optou-se por fazer toda a reconstrução lateral e o coronoide acabou ficando. Em relação à complicação, eu acrescentaria só a lesão neurológica, mais comum na cirurgia do que no trauma, né? Geralmente é mais pelo acesso cirúrgico, tanto do nervo ulnar quanto do interósseo. Então, de complicações, eu acrescentaria só essa parte em relação à lesão neurológica. Vamos seguindo, Ayrton. Então, rapidamente ali, o que você acha ali, só comentando essas imagens, alguns comentários breves em relação a essas imagens. Perfeito. A substituição protética da cabeça do rádio, cuidados que nós devemos ter. Uma das complicações é o overstuffing, seria o hiperdimensionamento dessa cabeça do rádio, levando à erosão do epitélio, rigidez, dor no pós-operatório. Então, esse é o objetivo. A prótese geralmente é não cimentada, podendo não permanecer. Na minha experiência, a retirada da prótese da cabeça do rádio é quase uma consequência devido às complicações, sinovite de repetição, etc. Nesse raio-x abaixo à esquerda, nós temos um modelo de osteossíntese, uma placa mini-micro, onde foi feita a reconstrução da cabeça do rádio, a preservação, consequentemente, dela. E na foto mais abaixo, nós temos um procedimento que é a retirada da cabeça do rádio, a incisão da cabeça do rádio. Nós temos, à minha direita, acima, nós temos um exemplo de osteossíntese do processo coronoide, utilizando uma instrumentação de anterior para posterior, provavelmente uma via de acesso anterior ou medial. Ou medial. Exatamente, que nem você comentou, existe a opção de fazer ela via retrógrada, né? Então, um detalhe, assim, biomecanicamente a via retrógrada é um pouco mais vantajosa nos testes, mas a anterógrada é mais fácil, porque você acaba tendo uma visão direta, né? Talvez aí fazendo uma via medial isso facilita. Em relação à ressecção da cabeça do rádio, só sempre tem que lembrar que ela é indicada em alguns pacientes, geralmente pacientes com uma baixa demanda, desde que tenha um complexo lateral bem estável, um cotovelo estável, senão isso vai agregar muita instabilidade e também não tenha nenhuma lesão da membrana interóssea. Então, rapidamente, uma revisão rápida, o Ayrton acho que falou bastante coisa, assim, acho que foi bem completo. Lembrar do mecanismo de trauma, né? Então, a foto clássica, um trauma axial, o movimento de supinação e estresse em valgo. Lembrar da sequência de lesões, começando lateral, indo para anterior, terminando medial. Lesão medial é mais rara, e a lesão anterior não necessariamente é uma lesão da cápsula, que nem nesse caso, na tríade terrível, pode ser uma fratura do processo coronoide. Algumas estruturas importantes, né? O complexo lateral, a parte mais importante é o colateral lateral ulnar, que se insere ali na ulna, na crista supinadora.
E do complexo medial, a parte mais importante, a banda anterior, que se insere exatamente ali no tubérculo sublime, por isso a importância da classificação do O'Driscoll, né, em relação à classificação do Murray. Esse é um esquema bem interessante que facilita a gente entender como se dá a estabilização do cotovelo, né, mais grosseiramente. Então, a parte mais externa seriam os estabilizadores principais. Então, articulação 1 numeral, complexo ligamentar lateral e complexo ligamentar medial. E os estabilizadores secundários seria a articulação radiohumeral, musculatura flexora e musculatura extensora. Então, nesse caso, que foi uma tríade terrível, a gente tem uma lesão óssea, né, um numeral e radiohumeral, e uma lesão também colateral, lateral e do mecanismo extensor. Então, a gente quebra totalmente essa corrente. Então, são cotovelos realmente bem instáveis com indicação de reconstrução. Exames principalmente para instabilidade pós-lateral, drawer test, o teste e o pivot shift. Um detalhe importante é que o teste da gaveta ele é feito em neutro e o pivot shift em supinação. Então, isso é um detalhe que às vezes a gente não se atenta, né? Então, eles visam avaliar a instabilidade posterolateral, que ela é bem mais comum do que a posteromedial. Então, é importante os residentes revisarem como é feito esse teste, os sinais, né? Então, pode ser perguntado. Em relação às vias de acesso, o Ayrton comentou, via de acesso medial, né? A gente pode fazer uma via de acesso mais alta, ou via de Hotchkiss ou over the top. As vantagens dela é que a gente tem um ângulo de ataque melhor ali para o coronoide e talvez a gente preserve um pouco mais o nervo ulnar, né? Fica mais protegido. Mas, por outro lado, como são fraturas mais baixas, às vezes pode ser um acesso mais difícil. Uma segunda opção é no meio, entre os flexores. Nesse caso, obrigatoriamente, a gente tem que fazer a neurólise do nervo ulnar. E uma terceira opção, uma incisão mais baixa para fraturas mais basais, né? Talvez mais difícil de ser realizada, mais incomum, né? A primeira e a segunda opção são mais comuns. E as vias laterais, as clássicas, né? Via de Cocker e via de Kaplan. Uma diferença entre elas é em relação à entrada. A via de Kaplan mais alta facilita para a cabeça do rádio. Quando a gente tem que acessar através da cabeça do rádio ou fazer alguma liberação, ela tem um acesso melhor anterior. A via de Cocker, que é mais baixa, um dos riscos é a gente ter uma lesão ali do colateral lateral ulnar, né, da parte ulnar. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando vai fazer o acesso. E tanto em uma quanto em outra, a gente tem que cuidar do nervo interósseo posterior. Então, sempre fazer esse acesso, a gente manter o antebraço em pronação máxima. Bem rápido para saber diferenciar a instabilidade posteromedial da posterolateral. A posterolateral é a mais comum, mas a posteromedial ela pode acontecer. E se for questionado, provavelmente vai estar associado a alguma fratura, alguma consolidação viciosa do processo coronoide. Então, quando tiver processo coronoide, tem que desconfiar de instabilidade posteromedial. É uma instabilidade que tem um risco maior de artrose, uma artrose com evolução mais rápida, e o mecanismo de testar é invário e pronação. Já a instabilidade posterolateral, essa é mais comum, não necessariamente associado a alguma fratura, e o mecanismo de teste é fazer o mecanismo manobra em valgo e supinação. Então, como resumo, né, alguns pontos importantes: fraturas de cotovelo complexas, como a tríade terrível, que era esse caso. O melhor exame de imagem é a tomografia, então complementa a radiografia. Lembrar das classificações, principalmente do coronoide, que a gente acaba esquecendo um pouco, né? A classificação cabeça do rádio acho que é mais comum. Lembrar do mecanismo de trauma, não confundir supinação com pronação na hora de descrever o trauma, o varo com valgo também. Lembrar das lesões, começando lateral, anterior e terminando medial. Lembrando que anterior pode ser não só a cápsula, mas pode ser uma fratura do coronoide. Geralmente, quando tem a fratura, a cápsula está íntegra, né? A energia se foi na fratura. E lembrar, bem raro, mas lembrar da lesão de sexo lopreste. Lembrar daquele esquema dos mecanismos de estabilidade do cotovelo, exame físico de instabilidade do cotovelo, saber alguns pontos para diferenciar uma instabilidade posteromedial da posterolateral. Posteromedial talvez mais relacionado ali com o processo coronoide. Vias de acesso lateral e medial, saber a entrada de cada uma, o risco de cada uma e também a indicação, né, de cada uma, diferenciar Kaplan de Cocker, né? Então, são alguns pontos importantes. As complicações que nem o Ayrton comentou, rigidez talvez seja a principal, lesão neurológica mais no acesso do que no trauma.
instabilidade residual, artrose, ossificação heterotópica pode acontecer, ou às vezes um parafuso um pouco mais comprido bloqueando ali a pronossupinação. Ayrton, alguma consideração? Acho que para a gente não perder, acho que essa em relação para a gente passar para os próximos casos. Perfeito. Alguma pergunta do chat? Não, eu estou monitorando, nenhuma pergunta no chat, temos 43 participantes. Enquanto a Ayrton fala, se o Marcos Andrex aí compartilhando a tela dele, eu vou parar a minha. Pode falar, Ayrton. Não, perfeito. Só lembrando assim, a importância da reconstrução ligamentar e lembrarmos a importância do processo coronoide nesse processo de estabilização. Sim. Ok, todos me ouvindo? Perfeito. Perfeito, vamos seguir. Gostaria de agradecer à Sociedade Gaúcha de Ortopedia e ao Fábio pelo convite. Pediram que eu falasse alguma coisa com foco na questão da prova da SBOT sobre lesão do manguito rotador. Então, eu resolvi botar alguns slides pela experiência que a gente tem de prova sobre como é abordado, principalmente na prova oral, as questões de manguito rotador. Normalmente, o slide começa com uma história bem simples e bem corriqueira, a rotina de todo mundo. É um paciente, normalmente sexo feminino, 71 anos, que sofre queda no banheiro ou tem uma dor crônica arrastada e que clinicamente se manifesta com uma dor noturna, uma perda de força do membro superior e o atendimento que normalmente é efetuado com uma radiografia sem histórico de fratura. Logo aparece uma imagem como essa, uma imagem clínica do paciente, demonstrando alguns questionamentos que são importantes a gente dar ênfase, como, por exemplo, comentar as imagens, algumas características do exame físico e a suspeita diagnóstica que o candidato deve dar. Bom, ao comentar a imagem, é importante que o candidato observe uma assimetria da amplitude de movimento. Então, na imagem da esquerda, a primeira coisa que nós observamos é uma incapacidade da elevação anterior ativa, tá? Que é característico de doenças traumáticas do manguito rotador. E à direita, uma limitação discreta da rotação externa. Com relação ao exame físico, o que é importante o candidato não se esquecer? Que na inspeção é importante nós avaliarmos o grau de atrofia de fossa supraespinal e infraespinal. Então, é um detalhe importante na inspeção, que o candidato deve dominar e conhecer as manobras do manguito rotador, como o teste de Job, por exemplo, que é a elevação anterior contra a resistência do candidato, do paciente, no plano da escápula. Então, é um teste específico para o supraespinal. Os testes dos rotadores externos, o teste de Patch, que é a rotação externa contra a resistência no plano da escápula e uma elevação anterior de 90 graus, um teste que testa os rotadores externos, infraespinal e redondo menor. E o teste do infraespinal contra a resistência, que na realidade é a rotação externa contra a resistência, testando especificamente o infraespinal. A gente não pode esquecer dos testes que demonstram lesões do subescapular. Por exemplo, a figura da direita, o aumento da rotação externa é comum nas lesões do subescapular. Quais são as manobras que nós temos para o subescapular? Nós temos o lift-off test, que é o teste da retirada, também conhecido como teste de Gerber, que acontece com o dorso da mão na altura de L3. Ou seja, o paciente tem que conseguir tirar a mão que deve estar encostada na altura de L3. O belly press, ou teste de Napoleão, na realidade, é a compressão abdominal, né? E o indivíduo não deve fazer a posteriorização do cotovelo, a flexão do punho. Quando isso acontece, demonstra lesão do subescapular. E o bear hug, que é o abraço do urso, que é a compressão do ombro contralateral contra a resistência. E o paciente deve manter o cotovelo na altura da boca, não deve fazer a flexão do punho ou a inferiorização do cotovelo. Bom, é importante que saibamos as manobras deficitárias. As manobras deficitárias, elas demonstram um mau prognóstico. Então, quais são elas? A drop arm, que é a incapacidade de manutenção do membro superior elevado, causando a queda passiva do membro. O Hornblower sign, que é o teste do corneteiro, que é a incapacidade de manter o braço em rotação externa, que demonstra uma infiltração gordurosa avançada dos rotadores externos, principalmente o infraespinal e o redondo menor. E o leg sign, o teste da cancela, que demonstra uma infiltração gordurosa avançada do infraespinal.
Bom, e os exames complementares, quando eles são questionados, o que o candidato deve ter uma noção? Bom, a radiografia. A radiografia é um exame que nós devemos solicitar sempre, tanto numa situação como essa, de uma história de trauma, quanto uma história de dor crônica. Então, as incidências que nós solicitamos é o AP verdadeiro, tá? A incidência axilar, né? Normalmente feito no paciente em decúbito, ou então ou a incidência em perfil escapular ou outlet view. Se o paciente não tem história de trauma, a gente faz o outlet view. E se o paciente tem história de trauma, a gente faz o perfil escapular. Qual a importância dessas imagens, né? Por que que nós pedimos o estudo radiográfico? Qual a importância disso? Bom, a importância é a descrição do formato do desfiladeiro do supraespinal. E a partir daí a gente faz as classificações, que o candidato deve ter uma noção, pelo menos. A classificação mais antiga, de 86, classificação de Bigliani e Morrison, e divide classicamente os acrômios entre tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 3, 39% dos indivíduos, com uma chance de associação da doença do manguito rotador de até 70%. Classificação de Snyder, que é a classificação da espessura do acrômio entre o seu terço anterior e os 2 terços posteriores. Tipo A menor que 8 milímetros, tipo B de 8 a 12, tipo C maior que 12 milímetros. E a classificação de Toivonen, que é a classificação angular entre o terço anterior e os 2 terços posteriores, na qual o tipo 1 é o menos curvado, de 0 a 12 graus, tipo 2 de 13 a 27, e tipo 3 acima de 27 graus. Quanto maior a curvatura, maior a chance de doença do manguito rotador. Esses detalhes anatômicos, eles sofreram novos acréscimos na literatura, que é importante também que se tenha noção sobre isso, como o índice acromial. O índice acromial é uma razão feita entre a distância da glenoide e a borda lateral do acrômio e a distância da glenoide à borda lateral do tubérculo maior. Esse índice é em torno de 0,7, acima de 0,7, nós temos uma força de ascensão maior da cabeça humeral, com maior tendência à doença do manguito rotador. A inclinação lateral do acrômio, também chamado de slope acromial, também pode ser vista pela radiografia. Então, angulações acima de 75, nós temos uma maior prevalência de doença subacromial. E mais recentemente, descrito por Gerber e popularizado, o ângulo crítico do acrômio. De 30 a 35 graus é a média, com menos do que isso, uma maior chance de osteoartrose, e maior do que 35 graus. Daí nós teríamos uma chance maior de doença do manguito rotador. Bom, com relação ao ultrassom, o que é importante que o candidato saiba? Que o ultrassom, como sempre, ele é técnico dependente, e na doença do manguito rotador, o ultrassom ele falha e não nos dá umas características de extensão da lesão, profundidade da lesão e principalmente com relação ao prognóstico. Então, o prognóstico não pode ser visto através do ultrassom. Então, normalmente nós utilizamos o padrão ouro de exame, que é a ressonância nuclear magnética. Então, frequentemente cai um slide como esse que vocês estão vendo. Então, esse slide é bem possível que caia na questão de doença do manguito rotador na prova de título. Ele mostra as imagens da ressonância e pede para descrever as imagens, fatores prognósticos e as classificações. Então, é importante que o candidato descreva as imagens, que conheça os cortes e as janelas da ressonância. À esquerda, a primeira imagem à esquerda é um corte coronal oblíquo em T2 com supressão de gordura, que é a imagem diagnóstica para o supraespinal, que nós estamos vendo como rompido. Na imagem central, nós temos os ventres musculares do manguito rotador, o supraespinal, o supraescapular e infraespinal e redondo menor. E, normalmente, é uma janela que nós fazemos em T1, com o objetivo de ver as raias de gordura e a infiltração gordurosa da musculatura. E à direita, nós temos um corte axial, em T2, com supressão de gordura, com o objetivo de ver a porção longa do bíceps anteriormente, o subescapular, que está roto nessa situação, e posteriormente o infraespinal. Como que nós classificamos, né, através da ressonância, algumas classificações importantes, como a classificação de PAT, que é dividida em 3 níveis. PAT 1, a retração do supraespinal está ao nível do tubérculo maior. Grau 2, o coto está ao nível da superfície articular. E grau 3, está ao nível da glenoide ou medial à glenoide. Então, classificação de PAT. A classificação de PAT é no corte coronal e demonstra a retração do supraespinal. Não demonstra mais nenhum outro tendão, somente do supraespinal. Classificação de Daniel Boutalier, descrita em 94, inicialmente por tomografia e somente para o infraespinal, hoje adaptada para a ressonância nuclear magnética e para os demais músculos do manguito rotador. Ela vai de 0 a 4. Grau 0, o músculo é normal. Grau 1, existem algumas raias de gordura, mas são raras. Grau 2, importante infiltração gordurosa, mas ainda temos mais músculo que gordura. Grau 3, tanto músculo quanto gordura.
E grau 4, uma infiltração gordurosa mais marcante e mais volumosa do que o ventre muscular. A imagem é feita normalmente em T1, no corte sagital oblíquo, com a imagem da escápula em aspecto de Y escapular, como mostra a seta em vermelho aí, a infiltração do infraespinal. A classificação de Tomazot é uma classificação de atrofia e ela serve como visualização do Y escapular e através da linha de tangente que liga a espinha da escápula ao processo coracoide. Então, acima dessa linha nós temos um Tomazot 1, no nível da linha nós temos um Tomazot 2, abaixo dessa linha nós temos um Tomazot 3. O que serve a classificação de Tomazot? Para ver a atrofia do supraespinal. Tá? Só serve para ver a atrofia do supraespinal e ela, na realidade, é uma classificação que é feita através de uma razão, mas nós simplificamos ela através de uma linha tangente ligando o processo coracoide e a espinha da escápula. Bom, para nós indicarmos o tratamento da doença do manguito rotador, é importante nós sabermos se é possível suturar o manguito rotador ou não, e aí nós utilizamos alguns critérios que nós chamamos de critérios de reparabilidade. Esses critérios de reparabilidade a gente pode simplificar como 4. Os critérios clínicos, como nós falamos, as manobras deficitárias. Se o paciente apresenta um drop arm, se apresenta um hornblower e um leg sign, normalmente esse paciente ele tem um mau prognóstico com relação à sutura. A pseudoparesia, ou seja, a incapacidade de levantar o membro superior acima de 90 graus, sem dano neurológico, e aspectos radiográficos, como a ascensão da cabeça humeral e alterações degenerativas, e na ressonância, como nós comentamos, classificações ruins para a doença do manguito rotador, como infiltração gordurosa de Daniel-Boutalier 3 ou 4, Tomazot 3 e PAT 3, grande retração do supraespinal. Bom, como nós conduzimos, né? Daí nós fazemos assim, quais são as opções de tratamento que nós temos numa lesão do manguito rotador sintomática? Então, nós temos a opção, né, a situação de ter uma lesão parcial ou completa. A lesão parcial em indivíduos atletas ou sintomáticos persistentes, nós tratamos com cirurgia e dessa forma, se a lesão for menor que 50%, fazemos a sutura transtendão ou debridamento, acima de 50%, nós completamos a lesão e suturamos. Se o indivíduo melhora com tratamento conservador, o tratamento é não cirúrgico para a lesão parcial. Se a lesão é completa, daí nós indicamos tratamento cirúrgico. E essa lesão ela pode ser reparável ou irreparável. Se for reparável, fazemos o reparo artroscópico ou aberto. E se for não reparável e o indivíduo for jovem e com boa articulação, nós fazemos a transposição tendinosa ou reconstrução de cápsula superior. Indivíduos idosos com degeneração articular, então a indicação seria a prótese reversa. Bom, um slide que normalmente encerra esse tipo de questão na prova oral é um slide como esse, na qual ele expõe as possibilidades de tratamento e testa o conhecimento do candidato sobre o conhecimento dele sobre essas situações. Então, à esquerda, nós estamos vendo um videozinho sobre o padrão ouro da sutura do manguito rotador para o tratamento artroscópico. As imagens centrais desse paciente é um acesso deltopeitoral de uma transferência do músculo peitoral para a cobertura antero-superior. E à direita, a prótese reversa, que é sempre importante que o candidato tenha alguma noção sobre os princípios biomecânicos da prótese reversa e as situações que a gente mais utiliza. Então, qual é a mensagem que fica para a prova? Primeiro, a doença do manguito rotador é uma doença multifatorial. Então, não é só o formato do acrômio, só a biomecânica, existem outros fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a doença do manguito rotador. O diagnóstico é clínico inicialmente. O raio-x, gente, ele demonstra características esqueléticas do acrômio que são importantes que vocês conheçam essas classificações em algum momento, porque podem ser arguídos por isso. Em situações de trauma, o raio-x descarta também a presença de fratura, entre elas fraturas de tubérculo maior, que pode dar grande incapacidade. Na ressonância nuclear magnética, é importante que o candidato saiba as janelas e os cortes corretos para o diagnóstico de cada lesão e que a ressonância nuclear magnética ela nos dá o prognóstico da lesão. Sem a ressonância, nós não temos como saber o prognóstico. Atenção aos critérios de reparabilidade e, consequentemente, às indicações. Se nós não soubermos os critérios, nós não sabemos se é possível tratar cirurgicamente ou não a doença do manguito rotador e por que técnica. E conheçam as possibilidades todas terapêuticas. É isso aí. Bom, Marcos André, algum comentário aí? Então, o Zampieri, enquanto isso, quiser ir compartilhando sua tela já, que é o próximo que vai apresentar. Perfeito, eu acho que as perguntas a nível de TAT, elas mais ou menos é isso, aumente possibilidades de tratamento e pode
ver no raio-x, na ressonância, não se erra visão de especialista no TOT. Então, isso se reserva para a prova do título de especialista a nível de sociedade de ombro. Eu acho que está perfeito. Essa é a mensagem que tem que passar mesmo. Acho que está super bem, focou bem nas classificações, né, Marcos? Que eu acho que é uma coisa É importante isso para a aí. prova. E para a prova oral também, o que a gente tem que passar de mensagem ali para os candidatos é que, não, às vezes, não vai se perguntar na prova oral aquele rodapé, né? O que o examinador vai querer saber é se a pessoa tem noção do que ela está falando ou se ela não tem noção. E ela entendendo esses critérios que tu expuseste aí, eu acho que vai ficar muito bem. Então, tem que entender o diagnóstico, em primeiro lugar, um diagnóstico bem feito, e fazer uma diferenciação de tratamento. E quando migrar para um tratamento cirúrgico, eventualmente, que geralmente é o que acontece na questão da prova da SBOT, saber do que está falando. Quando é indicada uma prótese, quando é indicada uma sutura de manguito. Então, acho que ficou muito bem explicado, mas parabéns. Ficou bem bacana. Ué, é isso aí. Bom, então agora o doutor Rodrigo vai falar Bom, eu dou rapidamente sequência de aqui, então, instabilidade. com o próximo caso, tá? Então, eu vou misturar um pouquinho aqui o caso em si com algumas dicas e eu vou solicitar também a ajuda dos demais preceptores aqui. Então, a gente inicia com o caso falando de uma feminina, uma paciente feminina de 32 anos, ela é destra, tá? Trabalha em chão de fábrica, popular chão de fábrica, não tem comorbidades, e ela chega ao consultório dizendo que ela teve uma luxação do ombro direito, tá? Há mais ou menos uns 10 anos, certo? Tentando abrir a porta do carro. E aí diz que reduziu espontâneo, não precisou ir ao hospital, etc. E aí foi um colega que indicou cirurgia e foi há mais ou menos 10 anos, mas não sabe relatar o que foi feito, né? Disse que depois dessa cirurgia, desse procedimento, ela nunca melhorou, mas teve ao menos, de lá para cá, nesses últimos 10 anos, um episódio por mês. Apesar de ter tratado com fisioterapia, de ter feito reforço muscular, de ter mais ou menos usado toda a terapêutica conservadora, digamos assim, tá? Então ela veio para tentar resolver o problema dela. Então, vamos só passar aqui. Então, assim, obviamente a gente nota que se trata de um caso de instabilidade, né? Já dá para entender por toda a sistemática, por toda a história clínica. Então, instabilidade de ombro, só para introduzir, ela tem uma taxa anual de mais ou menos quase 2% da população geral. Então, uma coisa, uma grande incidência. A recorrência da luxação de ombro, na verdade, isso aqui é para luxação, desculpa, luxação simples. A recorrência, ou seja, a instabilidade é diretamente proporcional à idade. Então, se o paciente luxar com menos de 20 anos de idade, ele tem uma chance de recorrência de até 90%. E geralmente o mecanismo é um trauma direcionado do ombro para anterior, então de posterior para anterior, seja um trauma direto, seja um trauma com queda sobre o membro superior, geralmente quando esse membro superior está abduzido e rodado externo, tá? Então a gente vai classificar, vai dividir, digamos assim, basicamente as instabilidades em dois grandes grupos, tá? Isso é uma coisa mais clássica, hoje em dia até nem se fala mais tanto nisso, mas é uma coisa que o residente candidato à prova da SBOT ou TEOT precisa ter conhecimento, porque eventualmente vai ser questionado. Então seria a TUBS e a AMBRE, né? A TUBS seria aquela luxação traumática, unidirecional, então geralmente com uma lesão de bancar associada e que geralmente necessita de cirurgia, tá? E a AMBRE seria aquele outro grupo de luxação que seria atraumática. Geralmente ela é multidirecional, então geralmente não só para anterior. Ela tem grande chance de ser bilateral e geralmente se trata só com reabilitação ou com capsuloplastia de Neer, que é a capsuloplastia inferior, tá? Com fechamento dos intervalos rotadores. E a classificação, então, das luxações não tem um epônimo, é diferente um pouquinho das outras patologias do ombro, né? A gente vai dividir mais ou menos, então, quanto ao grau de instabilidade. Então, quando tiver uma perda parcial, vai ser considerado subluxação, uma perda parcial articular é subluxação, quando tiver uma perda total da congruência articular é uma luxação. Elas podem ser congênitas, podem ser agudas, podem ser inveteradas ou crônicas, ou podem ser recidivantes. Quanto ao mecanismo de trauma, traumáticas ou atraumáticas. Quanto à volição, então, podem ser voluntárias ou involuntárias. E esse inferior aqui, que eu acho que é o principal, que é em relação à direção. Então, elas podem ser anteriores, que geralmente é 85%, que são aquelas associadas com lesão de bancar e com lesão de Hill-Sachs. Aí, dentre as anteriores, tu pode ter a subcoracoide, que é a mais frequente, subglenoide, subclavicular e a intratorácica. Podem ser as posteriores, tá? Que geralmente são um pouquinho mais difíceis de diagnóstico,
que são aquelas que geralmente passam batidas pelo plantonista clínico, e que são aquelas mais comuns pós-choque elétrico ou pós-convulsão, geralmente subglenoideias, tá? E aí fazem geralmente aquela lesão de Hill-Sachs invertido ou lesão de McLaughlin, que é aquela lesão na parte anterior da cabeça humeral. As inferiores, que são a luxatio erecta, né? Que é geralmente com trauma em abdução máxima, e a cabeça humeral desce lá para a parte inferior. E a superior, que geralmente, quando ocorre, quando tem lesão no manguito, fratura do acrômio. Essa é muito mais rara de ver, tá? Apesar de a inferior também ser bastante rara. Então, o diagnóstico por imagem, tá? A gente geralmente inicia com raio-x. Então, esse é o raio-x da paciente do caso inicial, tá? Então, raio-x IAP e perfil de escápula. Não tem um raio-x axilar, que também seria a terceira incidência importante, mas isso é para vocês saberem, que inclusive nem todos os serviços fazem, mas o médico tem que cobrar. Mas o raio-x dela é um raio-x inocente, eu não vejo grandes alterações, então a gente não vê uma lesão de Hill-Sachs importante, que é aquela lesão póstero superior da cabeça humeral, não se nota no raio-x, não se nota uma perda da linha articular da glenoide, não se nota nenhum sinal, nenhuma sinal de artrose, então por ser um raio-x de esqueleto jovem. E agora, Fábio, tu partiria para quê, Ayrton? Qual seria o próximo exame que vocês pediriam? Porque agora vem uma controvérsia, né? Vocês geralmente partem para quê? Eu tenho preferência pela tomografia. Tá. Ayrton? Apesar de eu achar que o raio-x e exame clínico é suficiente para indicar ou não um tratamento, mas se for complementar, tomografia. Perfeito. Didaticamente, eu preferiria a tomografia, mas eu acho que nós temos que pedir uma ressonância também, que nos mostraria umas informações importantes. Lesão labial ou lesão de manguito rotador, embora a idade não corrobore com isso. Mas há de se estranhar, ela tem um episódio por mês há 10 anos e não tem nenhuma lesão grande da borda glenoide, nenhuma uma erosão, um Hill-Sachs muito grande também. Eu acho que isso Pois é. Não, eu ia dizer que ela relata que geralmente não vai ao hospital, né? Ou quase nunca foi ao hospital, então provavelmente o que ela tem são subluxações, né? Perfeito. Isso, conceitualmente, se ela apresenta uma autorredução, ela tem situação de subluxação, né? Conceitualmente, são subluxações. E realmente, eu ia comentar isso que o Ayrton falou, a perda óssea que praticamente não tem, mas eu confirmaria isso realmente com tomografia e ressonância. Ela tem uma cirurgia há 10 anos atrás, é isso? Tem uma cirurgia 10 anos atrás que ela não sabe explicar, e esse é o raio-x dela. Então seria importante a ressonância para nós sabermos que tipo de técnica possivelmente foi submetido, né? Então, aqui a gente questiona, né, uma possível tomografia, que eu acho que a gente até discutiu bastante isso aí no Congresso Brasileiro de Goiânia, até, sobre a tomografia. Então, que tem muita gente que está partindo só para a tomografia, né? O Fábio mesmo prefere a tomografia direto, que vai avaliar, na verdade, as lesões ósseas, que é o que talvez mude a indicação cirúrgica, ou o tipo de indicação cirúrgica, mas eu ainda gosto bastante da ressonância, tá? Então, eu solicitei essa ressonância magnética para ela, tá? Então, aqui a gente vê que tem, aparentemente aqui, talvez uma perda labral com acúmulo de líquido, talvez aqui tem uma desinserçãozinha do labrum também, e aqui a gente vê que talvez tenha até uma lesão um pouquinho mais alta lá em cima, com uma separaçãozinha entre o labrum e a glenoide. Vocês notam mais alguma coisa diferente aqui? Eu posso acrescentar só uma coisa. Claro. Aquela imagem à esquerda me parece um aspecto cicatricial importante ali. Não sei se ele não tentou fazer um put-plat, de repente, Aqui, algum né? encurtamento anterior. Exato. Isso, que é exatamente o que eu achei, porque com certeza não tem nenhum material de síntese aqui dentro, não tem nenhum tipo de cirurgia óssea, ele deve ter feito um put-plat, Um um encurtamento fechamento do capsular, subescapular. Exatamente. exatamente, algo do gênero, né? Mas não resolveu, isso foi há 10 anos. O colega não era especialista em ombro, né? Era um colega ortopedista geral, e acabou não resolvendo o problema dela. Então, seguindo o caso aqui, então a gente fala um pouquinho então agora, que é um conceito interessante que está se falando bastante atualmente, que os residentes também têm que ter ciência, que é a diferença entre as lesões on-track e off-track, tá? Que foi um conceito feito pelo Itoy, em 2014. Então, o Hill-Sachs, né, que é aquela lesão da cabeça, ele vai ser off-track quando ele se encaixar no defeito da glenoide. Então, quando o Hill-Sachs for maior que o track, que o caminho da glenoide. E ela é on-track quando não se encaixar no defeito da glenoide, que são aquelas um pouco mais simples, quando o Hill-Sachs for um pouquinho menor. Então, isso também é uma coisa importante de saber. Também muda bastante o prognóstico e, inclusive, a indicação cirúrgica.
As lesões associadas na instabilidade de ombro, então é a lesão daquele labrum anteroinferior, que é a lesão de Bankar, que vai estar presente em mais ou menos 90% das luxações de ombro. A lesão tipo Hagel, que é a avulsão humeral do ligamento glenohumeral, geralmente em pacientes mais velhos e acontece bastante recidiva se não for reparada, identificada essa lesão. A lesão tipo GLED, que é aquele defeito articular da lesão labral, da glenoide, tá? Então, da lesão labral, então, quando tem o labrum com aquela avulsão da cartilagem junto. E a ALPSA, que é quando tem aquela lesão do periósteo junto, que aí pode acontecer do labrum cicatrizar um pouquinho mais medial, onde acontece também mais recorrência, tá? Depois vão ter as lesões de Bankar ósseo, tá? Que é quando arrebenta a parte óssea da glenoide anteroinferior, a lesão de Hill-Sachs, que é da cabeça humeral, a associação de fratura dos tubérculos, geralmente do tubérculo maior, a lesão de nervo axilar, que pode acontecer em até 5%, geralmente, e a lesão de manguito rotador, que nos pacientes acima de 60 anos sempre tem que ser pesquisada, que pode chegar a 80%. Então, o tratamento aqui a gente vai dividir nos 2 grandes grupos, como quase todas as outras patologias, em conservador e cirúrgico. Aí, dentro do cirúrgico, a gente subdivide hoje em aberto e artroscópico. Tá? E aí, dentro do artroscópico, a gente vai pensar em procedimentos só de partes moles, reconstrução labral ou cirurgias ósseas. E aí tem uma outra coisinha dentro da cirurgia, que se opera primoluxação ou não. Então, gostaria de ouvir rapidamente dos 3, que a gente está ficando um pouquinho sem tempo aqui, ainda tem mais coisa para falar. Nesse caso, dessa paciente que tratou esses 10 anos, fez todos os tipos de tratamento, continua com sintoma, com esses exames, o que vocês indicariam e qual seria a cirurgia? Ou se manteria conservador? Eu, sem sombra de dúvida, faria um tratamento cirúrgico, né? Um paciente que apresenta sintomático durante 10 anos de evolução não vai evoluir bem com um tratamento conservador. Então, um tratamento cirúrgico aberto e com a técnica de Latarjet, eu acho que é o mais indicado nessa situação, né? Uma perda de instabilidade anterior. Eu também Alguém tem resolveria o alguma... problema com Latarjet. Eu tenho dúvida a respeito do diagnóstico. No exame físico, a paciente tinha sinais de hiperfrouxidão? Ela não tinha sinais de hiperfrouxidão, mas ela tinha bastante apreensão e tinha recolocação positiva. Alguém tem alguma experiência em capsuloplastia aberta? Eu não faço. Puxei a hora do primórdio, né? Mas talvez não foi isso que o colega fez lá inicialmente? Mas não tem nem sinal de foi mexido na borda da glenoide, pois geralmente Nada, né? se ele teria feito sutura sem uso de óleo, teria um túnelzinho. Mas sem dúvida, respondendo objetivamente, assim, opções assim, em fase artroscópica, aí não vejo nenhum problema. Hoje eu tenderia a pedir tomo, se eu tivesse alguma lesão óssea, eu faria Latarjet. Sem a tomo, eu poderia fazer artroscópio também. Embora ele já tenha sido operado aberto há 10 anos, não vejo grandes problemas. Muito bem. Então, assim, aqui então são os critérios de ISIS, né? São os critérios do Pascal Ballot, que então, mais ou menos, ele tenta separar então, entre cirurgia aberta e artroscópica, né? Então, tem todos esses 6 critérios aqui que ele pontua. E aí ele coloca, então, a idade, né? Menos de 20 anos e mais de 20 anos, o grau de participação em esporte, o tipo de esporte, hiperlacidão, se tu consegue ver o Hill-Sachs no raio-x e se tem perda do contorno na glenoide no raio-x. Então, se o paciente tiver menos de 6 pontos nessa graduação dele, vai ter um risco de reluxação de menos de 10% com a estabilização artroscópica. E se tiver um score de mais ou menos 6 pontos, vai ter um risco de recorrência de 70%. Então, estaria indicada uma cirurgia aberta ou cirurgia óssea, como o Latarjet. Vocês ainda usam ISIS, ou usam, ou já usaram e deixaram de usar? Como é que vocês estão? Eu não uso porque eu faço Latarjet. Mas, sim, acho que é importante, sim. Eu uso ainda, eu uso. Eu tenho também esse conceito na cabeça, mas é importante a gente colocar que os residentes estão nos ouvindo, né? Fazer lembrar o que é a cirurgia de Latarjet. A cirurgia de Latarjet é o enxerto de compensação de perda óssea da glenoide através de uma osteotomia do processo coracoide e com fixação de 2 parafusos. Normalmente, nesse caso, é um caso de recidiva pós-cirúrgica, então por isso que a gente está partindo rapidamente
para uma cirurgia mais definitiva de Latarjet, apesar de não ter perda óssea da glenoide, né? Porque, sem dúvida, uma glenoide sem perda óssea ou sem uma lesão de Hill-Sachs, o tratamento artroscópico tende a ser a primeira indicação, que nesse caso não está sendo, porque essa já seria uma segunda intervenção. Apesar de vários artigos citarem que nós temos aí, é possível o tratamento artroscópico através de uma recidiva cirúrgica, é possível. Até eu já tenho alguns casos que eu fiz assim, mas a tendência é resolver definitivamente com a cirurgia de Latarjet. Tá bem. Então, assim, então hoje a tendência atual para cirurgias ósseas de bloqueio ósseo, então essa que nós falamos, ou de Eben-Ibnet ou Bristol, que são os outros subtipos de cirurgia óssea, tá? Com enxerto de ilíaco ou simplesmente com enxerto do coracoide em pé, quando tiver erosão da glenoide, tá? Então, quando tiver defeitos superiores a 20%, também se indica cirurgia óssea. Porém, medir isso é um pouco difícil, então ainda tem bastante debate, tá? O que se fala também hoje é que para alguns cirurgiões praticar esporte a nível semiprofissional ou nível competitivo também seria uma indicação de cirurgia aberta. Então, essa cirurgia de Latarjet, que era uma cirurgia antiga, que caiu, não digo em desuso, mas saiu de moda, digamos, há uns anos atrás, quando entrou a artroscopia com tudo, hoje volta com tudo, porque tem demonstrado excelentes resultados, né? Em 2018, no curso de Nice, que para os residentes é um dos maiores cursos ou mais importantes cursos de ombro que existem, o Fábio e eu estávamos lá. O Dr. Gerbe, que talvez seja o maior exponencial no mundo hoje em ombro, falou que a cirurgia de bancar deve ser abandonada, tá? Então, talvez isso seja um pouquinho agressivo, tá, da parte dele, mas o pessoal está atendendo um pouquinho mais a cirurgia aberta. Tem esse trabalho do Zuckerman de 2018, então um trabalho bem recente, mostrando que em bancar artroscópico teve recidiva de 8,1% em 5.000 pacientes, 5.800 pacientes. E aí, nesses bancar artroscópico, que foram 8,1 pacientes que recidivou, foi revisado novamente com bancar artroscópico, recidivou 12%. E naqueles que foram revisados com Latarjet, 5,1%. Então, já está mais ou menos definido que se você usar o critério ISIS e optar por operar o paciente artroscópico, se esse paciente recidivar, a melhor indicação realmente a cirurgia aberta, tá? Então, assim, essa paciente, só para causar discórdia, tá? Eu incluí ela nos critérios ISIS, não vi sinais de nenhuma cirurgia prévia. O colega não era especialista em ombro, não sei o que ele quis fazer ali. Dentro do ISIS, ela tinha menos do que 6 pontos, e eu achei melhor indicar uma cirurgia artroscópica para ela, tá? Então, eu justamente fiz isso para causar discórdia. Então, aqui a gente nota que tem uma reparação labral aqui assim já tem a parte inferior da cápsula também bem inseridinha. Então, na parte mais baixa ainda, a parte do complexo labral lá inserido. E aqui está a posição das 3 âncoras, tá? Que é mais ou menos como fala a técnica, que seria 1 hora, as 3 horas e as 5 horas. Essa paciente está com mais ou menos uns 11 meses de pós-operatório, fechando quase 1 ano. O paciente disse que perdeu totalmente aquela sensação de falseio, tá? E evoluiu muito bem. Diz que foi a primeira vez, desde que ela operou, na primeira vez, 10 anos atrás, que ela sentiu segurança no ombro. Está evoluindo super bem. Então, eu queria saber o que vocês têm a comentar e o que acham do tratamento por vídeo nesse caso. Não, eu acho perfeito. Assim, na verdade, a primeira cirurgia não deveria ser considerada muito, porque ainda não atuou em nenhuma das prováveis causas da luxação. Eu tenho uma estrada de 20 anos aí, e, obviamente, esses pacientes muitas vezes tratei artroscópicos, e atualmente a gente tem uma tendência maior a Latarjet, mas com certeza ela tinha espaço para utilizar essa técnica e é extremamente defensável, tá? Minha Eu opinião. concordo também, Zampa. Oi? O Fábio pode discordar, Fábio. Não, acho que você é bem breve. Eu acho que tem espaço sim para o reparo artroscópico. Eu acho que a técnica e a indicação tem que ser mais precisa do que numa cirurgia óssea, mas sem dúvida. Tem sim, eu falo para os residentes, é a minha preferência pela Latarjet, mas a técnica artroscópica, respeitando a indicação e a técnica, ela pode sim ter bom resultado. Eu sou um fã da correção artroscópica, e eu só saio da artroscopia realmente quando eu tenho certeza que os índices de recidiva são altos, né? Mas nesse caso, eu acho que o reparo artroscópico ele pode sim ser feito, como eu comentei anteriormente. A recidiva pode ser tratada, existem alguns artigos que mostram bons resultados, e tu mesmo aí mostrou, né, Zampa?
que mostra bons resultados a recidiva por via artroscópica, e nesse caso, eu acho que ele tentou fazer um put-plat e ele mexeu só no tendão do sub, não mexeu muito na cápsula, então tinha uma anatomia bem preservada para isso. Eu acho que foi bem indicado. Beleza, então era mais para provocar mesmo, porque eu sei da preferência, principalmente do Fábio, fazer latagem, então só para ter um contraponto. Obrigado, obrigado, pessoal. Não te Obrigado. convido mais, hein, Zampieri? Eu apareço igual. Tá, então agora a gente vai para a última. Eu vou compartilhar aqui, acho que vai ser mais rápido até para a gente não se estender. Vou falar de número proximal. Só um minutinho aqui. Tá visível aí? Perfeito. Tá. Tá ok. Então, bem rápido, eu vou tocar mais rápido essa para a gente entregar para o pessoal do pé. Então, é um paciente masculino, então a fratura de húmero proximal, né, agora que eu vou comentar, um paciente masculino que sofreu uma queda de altura, né, geralmente esse é o histórico mesmo. Descrevendo as imagens, então a primeira é uma radiografia anteroposterior, perfil de escápula, e a última é um Velpovil, né, que é uma opção quando os pacientes às vezes não conseguem fazer a incidência axilar, então lembrar que Velpovil é uma opção. Então, na primeira imagem, na radiografia anteroposterior, a gente vê uma fratura do húmero proximal, um desvio em vário significativo, um traço lá ali metafisário, a gente não consegue identificar bem o desvio dos tubérculos. Perfil de escápula, a gente visualiza um desvio posterior da cabeça do húmero e ali a gente consegue visualizar um pouco melhor o desvio póstero superior do tubérculo maior. A gente vê que uma diáfise que está relativamente alinhada, né, ela está centralizada ali na escápula, então não está nem anterior nem posterior. Então esse desvio da cabeça do húmero juntando AP e perfil de escápula é um desvio póstero-medial, um desvio bem comum. E no Velpovil a gente vê ali que a cabeça está até subluxada posterior, né? Então a gente consegue ver um pouco mais o desvio da cabeça, a congruência articular na incidência Velpovil ou condição axilar, e também ver os desvios dos tubérculos, né? Então, como exame complementar, mesma coisa da fratura do cotovelo, não tem necessidade de fazer uma ressonância, então, como exame complementar, a tomografia. Eu acho que para fraturas complexas ela é quase obrigatória com o planejamento. A gente visualiza melhor essa combinação, esse fragmento metafisário, é um fragmento importante de ser levado em conta, porque causa muita instabilidade. A gente tinha um pouco de dúvida em relação ao desvio, principalmente do tubérculo menor, então a melhor incidência, quando não tem uma reconstrução, é a incidência axial. A gente vê ali que o tubérculo não é o melhor corte, mas o tubérculo menor aparentemente sem desvio, né? Então isso é importante até para a gente classificar. Então às vezes na radiografia fica um pouco difícil da gente fazer a classificação, mas com a tomografia a gente consegue ter uma visão melhor. Então tem uma fratura do colo, fratura do tubérculo maior, uma fratura ali em 3 partes. Como opções de tratamento, acho que não tem espaço para o tratamento conservador, é um desvio significativo. E em relação ao tratamento cirúrgico, redução aberta e fixação interna, aí várias são as opções, cada uma com suas particularidades, mas acho que falando redução aberta e fixação interna, mais comum é a placa. Via de acesso para esses casos em que a gente vai fazer uma osteossíntese, a via deltopeitoral é a mais indicada. Tem a opção de fazer uma via mais lateral, mas aí tem a limitação em relação ao nervo axilar, então tem um risco maior de ser lesão do nervo axilar. A via deltopeitoral é uma via mais universal, dificulta um pouco quando a gente tem que ter acesso a esse desvio do tubérculo maior. Então esse aqui é o que foi feito nesse paciente, ali aqueles 2 parafusos menores que parecem fios, são parafusos de 2,5, que a gente fixou ali a metáfise, então a gente diminuiu um fragmento, né? Então a gente estabilizou e depois a gente colocou a placa por cima. A gente não quis colocar através da placa porque um fragmento era um risco grande de quebrar. Então foi feita uma osteossíntese com uma placa. Alguns comentários em relação à técnica. Eu acho que a redução está satisfatória, foi corrigido aquele desvio em vário. A altura da placa poderia ser um pouco mais alta, mas o resultado pior é quando essa placa é muito alta, então como parâmetro, talvez meio centímetro abaixo do topo do tubérculo, é um parâmetro adequado para a altura da placa. No perfil a gente vê também um alinhamento bom, os tubérculos reduzidos, assim como na incidência axilar ali do intraoperatório. Um comentário em relação à osteossíntese, um parafuso que talvez agregue, principalmente nessas fraturas que tem um desvio em vário significativo, seria a gente, na prova, vocês podem comentar em relação a um parafuso mais na direção do cálcara, mais direcionado ao cálcara, um parafuso importante que dá bastante estabilidade.
Nesse caso não foi passado porque ele coincidia ali com aqueles parafusos, mas principalmente nessas fraturas tem um varo significativo. Esse parafuso ele agrega bastante estabilidade, e além de outro detalhe que não aparece nas imagens, mas é o reparo dos tubérculos amarrando na placa, reforçando até com reparo no manguito rotador. Pós-operatório, se a gente tem a ideia da placa é ter uma mobilidade precoce, então se a gente tem uma fratura, se a gente tem uma osteossíntese estável, a gente pode iniciar uma mobilidade precoce. O cotovelo sempre inicia, pode deixar uma tipóia analgésica na primeira semana, mas assim que possível já começar uma mobilidade passiva até para evitar rigidez pós-operatória, né, que é uma das complicações. Então, comentando as imagens, alguns aspectos importantes em relação aos traumas, né? A primeira ali tem uma atrofia do deltoide, uma via deltopeitoral. Provavelmente essa lesão que é uma lesão do axilar, né? Com esse grau de atrofia do deltoide. Provavelmente a lesão do axilar é mais provável que tenha sido no trauma do que na incisão, pelo grau de lesão que tem de atrofia. Então, é mais comum do que a gente imagina a lesão do nervo axilar, então, principalmente se estiver associado a alguma luxação. Então, a primeira imagem é uma lesão do axilar, pode acontecer na cirurgia, mas é mais comum no momento do trauma. Segunda imagem, quando a gente indica uma prótese, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Alguns pontos importantes em relação a complicações na prótese. A principal delas é a estrutura do tubérculo maior, que é o que aconteceu naquele caso. Então, se a gente vai indicar, tem que ter bastante cuidado ao indicar uma prótese numa questão da prova, porque um risco maior de complicação. Eu vou comentar mais algumas coisas mais adiante. A primeira imagem de baixo mostra osteonecrose, então principalmente fraturas em 4 partes, tem alguns critérios importantes de isquemia, descritos pelo Hertel. Então, comprimento da metáfise medial, perda da dobradiça medial, vou comentar mais para frente, mas são fatores de isquemia importantes, fraturas em 4 partes, e essa necrose ocorre numa velocidade rápida, né? Então, às vezes, quando a gente menos espera, o paciente já volta com a cabeça necrosada, e isso tem que ser levado em conta quando a gente vai indicar, principalmente, uma osteossíntese com placa, já que a placa não acompanha essa necrose. E a última é uma má redução, assim, é exagerada ali, mas é mais para ilustrar. A má redução talvez seja a principal complicação das fraturas de húmero proximal. Então, a gente valoriza muito necrose, pseudoartrose, mas a má redução intraoperatória ela é a principal complicação das fraturas do húmero proximal. Então, em relação a exames de imagem, isso daqui não é o caso, é só uma revisão agora. Então, na radiografia anteroposterior, até para facilitar, o que a gente tem que visualizar em cada incidência, né? Na incidência anteroposterior, a gente vai avaliar o desvio em varo e valgo. Importante saber o que é varo e o que é valgo. No caso da imagem, o desvio em varo, o valgo seria a cabeça olhando para cima, a gente não pode confundir. A gente pode ver também o desvio do tubérculo maior, principalmente um desvio superior do tubérculo maior. Desvio da metáfise, da diáfise, geralmente um desvio medial, tracionado ali pelo peitoral maior. Então, a gente também vê na incidência anteroposterior. Vê a congruência articular, para ver se não tem uma luxação do ombro, além da fratura, uma fratura-luxação. E a gente consegue avaliar esses critérios de isquemia e estabilidade, que é o comprimento da metáfise medial e a perda da dobradiça medial. Então, nesse caso, tem ali uma metáfise pequena e uma perda significativa da dobradiça medial, então uma fratura bem instável, uma metáfise curta. Então, se for levar por esses critérios, apesar de ser em 2 partes, ela tem esse critério de isquemia, né? Na incidência, no perfil de escápula, a gente vai ver o desvio dos tubérculos, então, principalmente do tubérculo maior, a gente consegue avaliar um desvio póstero superior do tubérculo maior, consegue avaliar o desvio da diáfise no sentido antero-posterior, ou inflexão quando é anterior, extensão quando é posterior, e o desvio da cabeça, principalmente quando ela tem aquele desvio, que nem no caso que eu apresentei, um desvio posterior, né? Então, junto com o varo, ficaria um desvio póstero-medial. E na incidência axilar, que talvez seja a mais importante, ou quando não dá para fazer, a incidência em Veupovil, é a que nos dá mais informação. Então, a gente consegue avaliar melhor, principalmente o tubérculo menor nessa incidência, mas também o tubérculo maior, o desvio da diáfise e a melhor imagem para a gente avaliar a congruência articular, não só da fratura, mas também se tem algum implante perfurando a articulação quando a gente vai fazer no intraoperatório. Então, isso aqui é um resumo assim, do que avaliar em cada incidência radiográfica. Lembrar das forças deformantes, né? Peitoral e deltoide atuando ali na diáfise, o manguito rotador atuando em cada fragmento do tubérculo maior ou tubérculo menor.
Esses daqui são os critérios de isquemia, então é importante vocês saberem, né, descritos pelo Hertel. Então, comprimento da metáfise medial, quanto maior do que 7, 8 milímetros, ela tem um fator protetor. Quando ela é menor do que esse valor, é um critério para isquemia. E a perda da dobradiça medial, quando tem um desvio dessa metáfise medial, dessa dobradiça medial, também é um fator não só de isquemia, mas também de instabilidade, porque é uma chance maior de ter lesão vascular. Então, esses são critérios importantes, principalmente quando estão associados à fratura em 4 partes, porque essas cabeças a gente acha que não, mas elas necrosam e necrosam bem rápido. A vascularização, a mais importante é, sem dúvida, a circunflexa anterior, mas nas fraturas elas podem estar lesadas e alguns trabalhos mostraram que, nesses casos, a circunflexa posterior tem sim uma nutrição da cabeça. Não que ela aumente, ela se mantém igual, a gente perde a principal que é anterior, mas a circunflexa posterior ela ainda nutre uma porção da cabeça do húmero, além das arqueadas. Em relação à osteossíntese, o que a gente tem que saber visualizar e comentar em relação se aparece alguma imagem é a altura da placa, que nem eu falei, o ideal é que ela fique meio centímetro abaixo do topo do tubérculo. O tamanho dos parafusos, eles não podem penetrar a cabeça, mas o ideal é que eles sejam compridos. Se preconizava subcondral, mas acaba sendo muito perigoso. Eles podem ser compridos, mas talvez não chegar tão perto do espaço subcondral. E lembrar também de fazer o reparo dos tubérculos. Ali a flecha está apontando para aquele parafuso no cálcar, então é um parafuso importante que dá bastante estabilidade. Então, se tiver uma fratura com desvio em vário significativo, de comentar desse parafuso ali no cálcar medial, que agrega bastante estabilidade. Em relação às hastes, estão sendo bem mais usadas agora, mais comentadas, então é importante vocês saberem, aqui não é tão comum, mas no momento de fazer uma haste, a gente tem que cuidar a entrada dela, que a gente pode ter uma lesão no manguito rotador, cuidar a rotação também da redução na hora de colocar a haste, e também cuidar o tamanho dos parafusos de bloqueio, porque eles também podem penetrar a articulação. As próteses, sim, que nem eu falei, a gente tem que ter bastante cuidado, ela é reservada para fraturas em 4 partes ou em head split, principalmente em pacientes idosos, em pacientes jovens é preferível a gente tentar a osteossíntese, principalmente para a gente ter uma consolidação dos tubérculos, né? Por que as placas são um problema? Porque a gente tem um reparo inadequado dos tubérculos, eles podem reabsorver, ou eles podem se soltar, isso seria uma tragédia quando a gente faz uma prótese. É difícil a gente acertar a altura e a versão da prótese, porque a anatomia está alterada. Em relação à altura, tem um parâmetro anatômico que é o peitoral maior. Isso foi descrito por um autor brasileiro, então talvez vocês podem ser questionados. Então, o peitoral maior é uma referência na altura da placa quando a gente faz as próteses. E preferencialmente hemiartroplastia, a prótese total ela pode dar muito problema, porque se os tubérculos falham, a gente, além do problema no húmero, a gente acaba causando também um problema na glenoide, porque o polietileno vai soltar. A não ser que atualmente a gente tem as próteses reversas, aí uma artroplastia total, a prótese reversa sim pode ser uma opção nesses casos. Então, para fechar, um resumo, melhor exame de imagem, além das 3 incidências, é a tomografia, ela dá mais informação. Lembrar da classificação de NIR, como a gente está falando numa prova da SBOT, dar uma revisada na classificação AO. Lembrar da descrição dos desvios da cabeça, lembrar não confundir varo com valgo, isso é comum na prova, vocês vão estar nervosos, isso pode acontecer. Lembrar também de comentar sobre o desvio da diáfise, não só lateral ou medial, mas também em flexão quando está anterior ou em extensão quando está posterior. As indicações de tratamento cirúrgico, lembrar das vias de acesso, deltopeitoral e anterolateral, e acrescentaria também a via lateral. A via lateral, cuidar sempre com o nervo axilar. Fatores de mau prognósticos de estabilidade e isquemia descritos pelo Hertel, isso eu acho que os residentes comentaram que foi questão, não sei se foi do Taro, mas teve alguma prova que caiu. Vascularização do húmero proximal, a circunflexa anterior, mas não esquecer da circunflexa posterior. Lembrar das complicações, né? A principal delas é a má redução, mas lembrar, erro comum também é parafuso intraarticular, necrose, pseudoartrose, consolidação viciosa, artrose, capsulite adesiva, não sei se chega a ser uma complicação, mas isso pode acontecer. Eu acho que a gente já passou um tempo, então eu só queria agradecer ao Dr. Ayrton, Dr. Marcos André, Dr. Rodrigo Zampieri pela participação. Muito bom contar com vocês, além de grandes cirurgiões, são grandes amigos, né? E desejar para os residentes aí uma prova aí. Beleza. Eu acho que a gente passou,
Se quiserem um comentário final aí, só para encerrar. Eu só queria agradecer então o convite, Fabião. Acho que foi muito legal aí, muito bacana. E a principal dica da prova da SBOT é estudar, né? Estudar bastante. Esse ano vai ser um pouquinho diferente aí pelo que a gente está ouvindo, mas ninguém que estudou bastante rodou, né? Então, o principal é isso aí, baixar a cabeça e livrinho. Eu gostaria de agradecer o convite também, Fábio, o convite à sociedade e a iniciativa de fazer esse tipo de preparação para o TEOT e manter as aprovações do Rio Grande do Sul lá em cima. É um prazer participar com vocês, pessoas tão amigas, tão queridas. É um prazer revê-los, apesar de forma virtual ser um pouco mais fria, mas está valendo, né? O que dá para fazer. Perfeito, eu acho um treinamento extremamente válido, acho que foi os principais tópicos abordados, eu acho iniciativa muito feliz e os residentes saibam aproveitar isso e conseguir a aprovação é o objetivo. Então, obrigado, e a gente se vê daqui a algumas semanas no Congresso Gaúcho, que vocês vão estar também, tá? Então, vou encerrar aqui. Obrigado, pessoal. Abraço. Valeu. Boa revisão do pé agora, hein? Valeu.